Esse cara aqui é um fera, eu chamo monstro consagrado. Eu vi ali no... Eu chamo, entendeu? O que ele entende não é brincadeira. Vocês sabem que eu fico sempre ali ligado nas palestras, ligado, porque eu adoro palestra de grandes palestrantes, de grandes professores. E o que vocês vão aprender aqui na teoria e na prática, fiquem ligados, porque o Daniel aqui, queria uma salva de palmas para o meu professor. Assim, antes de tudo, né, assim, agradecer, né, pelo convite, né, pelo prestígio, pela confiança, pelas palavras. Eu ainda me considero, apesar da idade, né, vou completar 43 anos agora, em janeiro, mas me considero jovem aí, inclusive na profissão, apesar também de já ter mais de 20 anos aí de caminhada, e para mim é uma honra, né, receber esse tipo de convite, né, e as palavras do Jaci, né, como ele falou. Quem é consagrado e monstro sagrado é ele, né? Pela história que já contou aí. Conheci um pouquinho, hoje conheci mais um pouquinho, né? Ele contando aí. Então a minha história é só o início. E dentro disso, né? Para começar logo a falar, e a gente também poder compartilhar de coisas práticas ali, né? Ter tempo para compartilhar de coisas práticas. Né? Quero falar que o que eu vou apresentar aqui hoje é a minha trajetória, né? É o que eu, a duras penas, né, fui desenvolvendo ao longo dessa trajetória aí, de 2001 para cá, em vários projetos, escola de futebol, muito com futsal universitário, e depois a minha chegada no Ceará em 2017. Né? Então essa trajetória toda vai estar um pouquinho aí da história do método que eu desenvolvi, né, para fazer com que as minhas ideias elas ganhassem vida ali, né, ajudar o atleta. Antes de começar aqui, né, a gente estava numa conversa boa aqui sobre a vaidade do treinador, né, sobre o quanto que às vezes a gente pode correr o risco de meter os pés pelas mãos ali, e para impor alguma coisa que é uma ideia nossa, ao invés de a gente ajudar o atleta, a gente atrapalha, né? A gente quer impor o que é nosso, quer dizer como é que está certo, quer mostrar um caminho como se aquele caminho fosse o único, e acaba, ao invés de potencializar o atleta, acaba podando ele, tirando algumas coisas. Então, em cima disso, né, eu quero fazer muita apresentação de vídeo, tá? Então, eu entendo, assim como vocês, eu já estive, como ainda estou, né, formando sempre, né, buscando aí cursos de formação. Eu entendo que quanto mais a gente fala de teoria, tem muito texto ali, acaba dando um cansaço, um sono na gente. Então quero trazer as coisas acontecendo no real, né, para vocês verem as coisas acontecendo na prática. E também consumir ali o menos tempo possível aqui para ir para a quadra. Mas fiz questão, né, como já sei, de que a primeira parte fosse teórica, né, aqui na sala, para embasar o que a gente vai ver lá, né, para que a gente não veja lá só um monte de atividade e eu jogue ali um monte de regrinha e aí aquilo ali não tem um sentido. Então é isso, tá? Então, um pouquinho da minha trajetória aí o Jaci acabou contando, né? Eu também não vou me alongar nisso daí. Eu sou formado em Educação Física pela Federal, entro na Federal em 2001, né? Só que eu só fui me formar em 2009, então desde 2001 ali, projeto da Prefeitura, né? O nome do projeto era Projeto Semear Adolescente, foi o meu primeiro trabalho, né? Eu tinha 18 e lá era uma casa que acolhia alguns adolescentes que estavam ali cumprindo algumas situações penais, assim, né, de ter que cumprir o horário lá naquele local, né, como medida socioeducativa. Né? Então, assim, foi uma escola pesada, assim, para mim, né? Eu chego no primeiro dia ali e tem uma viatura da polícia, tem 2 garotos dentro da viatura, porque tinha uma das áreas do projeto ali que era a jardinagem. E eles estavam com o facão fazendo jardinagem e acabaram se desentendendo ali com o facão na mão e então chegou nessas vias de fato. Esse foi o meu primeiro dia de trabalho. E assim, eu cheguei com a aparência, né, destoando ali do local, né, ainda que eu não me sentisse, ainda que a minha realidade social não seja essa da aparência, né, que eles sentiam, então foi assim, totalmente aversão. Então tive dificuldade na primeira semana, dificuldade no primeiro mês, e o que foi que fez eu me aproximar dele, né, o que foi que fez eles me acolherem, né, porque o acolhimento foi nesse sentido. Foi a bola, né?
do futsal. Então eu chego lá para ser um professor de educação física, eles me convidaram para participar de um torneio. O torneio foi no Colégio Figueiras Lima e eles não imaginavam que eu ia aparecer lá, né? Aí eu apareci, eles venceram o torneio, porque não fui eu que venci, foram eles que venceram. E a partir dali então, né, depois do terceiro mês, aí pronto. Aí trabalhei com futsal adulto, né? Trabalhei por 6 temporadas com futsal adulto, né? Seja como auxiliar e 2 temporadas como treinador. Mas a minha trajetória, né, ela é semelhante à de vários, né? Ou da grande maioria. Começo com projeto social, depois escolinhas, né? Dentro de escola formal, né? Então trabalhei no Colégio Nossa Senhora da Assunção, trabalhei no Colégio Academos, né? Hoje trabalho no 7 de setembro como professor de escolinha também. Então a nossa trajetória é semelhante. Então assim, apesar de falar de algo que é tático e que é utilizado no mais alto nível, no nível de rendimento, a trajetória para chegar nisso daqui passa pelo que vocês estão fazendo aí, né? Pela formação de atletas. Eu também uso muito essa citação do Wilson Saboia, né? Vocês conhecem, conhecido como Wilsinho, né? Treinador do futsal feminino, campeão mundial, o nosso orgulho aí, há 10 anos sendo orgulho, né? Finalmente teve uma Copa do Mundo, graças a Deus, e ele foi coroado, mais que merecido, e ele fala que o esporte, o futsal, né? O futsal ele é o mesmo para todos, ele é o mesmo para crianças de 7 anos, ele é o mesmo para adultos, ele é o mesmo para homens e é o mesmo para mulheres, para meninos e meninas, e eu concordo com ele. O que a gente precisa fazer é adaptações dentro da nossa proposta de apresentar. Não dá para apresentar tudo de uma vez para uma criança de 7 anos. Ela vai aprender dentro do que ela consegue assimilar ali na fase dela de idade, né? Mas o esporte é o mesmo. Então, feita essa introdução toda, a gente vai começar sim pelos vídeos de alto rendimento. Mas um pouquinho para frente vocês vão ver, eu pedi para o Jaci convidar os garotos ali, aí a gente vai ver essas situações aqui semelhantemente acontecendo lá, nesse nível, né? No nível de adaptação para as crianças lá. Então, eu preciso desempenhar, né, quando a bola está comigo. Só que é uma bola só, no futsal são 10 atletas, né? No futebol de campo são 22, uma bola só. Então não tem como a bola estar com todo mundo. Então o que eu faço quando eu não estou com a bola? O que eu tenho que fazer? Quando eu estou atacando e não tenho a bola. E quando eu estou defendendo? Eu estou próximo da bola, vou defender a quem está com a bola, ou estou defendendo um outro que está passando lá do outro lado. O que eu faço? Então essa era a minha dúvida e a minha dificuldade, né? Por isso que eu falo para vocês aqui no começo que foi a duras penas que foi desenvolvido. Então logo que eu fui para a prática ali e percebendo que só aquele treino técnico ele não era suficiente, né, para a aprendizagem de todo mundo, eu entendi que eu precisava organizar eles dentro da quadra, né? Posicionamento. Então qual o posicionamento que eu vou adotar? Eu treinei por muito tempo futsal, né? Desde 9 anos de idade, assim, que eu tenho memória no colégio, e no começo do colégio eu treinava de goleiro. Só que o treino era para os atletas de linha, eu ficava escorado assim na trave, encostado na trave, os atletas ficavam fazendo ali o rodízio, a movimentação, e eu ficava aqui assistindo. Só que aquilo que causava ansiedade minha, eu ia para a rua, o meu time lá da rua, e aí o que o treinador fazia com os outros atletas, eu queria fazer lá no meu time lá na rua. Já com 9, 10 anos de idade. E ali eu percebi essa ideia, comecei a ter a minha primeira ideia. Qual é a estrutura que eu vou usar? Eu vou usar essa estrutura aqui, 3-1. Beleza, só estruturar, colocar um fixo, um na ala esquerda, outro na ala direita e outro na frente de pivô, é uma parte, soma com a parte técnica da bola, mas não é suficiente, porque o jogo não é parado, o jogo não é estático, né? A gente vai se movimentar. E aí quando sair do lugar, quando eu fizer o passe, eu vou para onde? Eu vou correr, fazer o quê? Então a partir disso daí, eu comecei a perceber que tinha uma outra necessidade, que era as movimentações, né? Como é que a gente vai desenvolver essas movimentações? Então, na literatura, e aí depois, assim, hoje eu não trouxe essa citação, mas na literatura tem, tanto no futebol como no futsal, o que é uma competência essencial? É necessário para jogar, né? Então, as 3 competências essenciais para jogar são essas: relação com a bola. Então, eu preciso ter os recursos, né? Domínio, passe, finalização, condução, o drible, né? A finta. Eu preciso ter os recursos com a bola. Eu preciso ter uma organização coletiva, eu preciso ter estruturação de espaço.
Então essa é a outra competência essencial. Então não adianta só ter relação com a bola. Essa é uma parte do nosso ensino, isso é uma parte do nosso trabalho. A outra parte é estruturar espaço. Só que o jogo não é estático, ele é em movimento, então a gente precisa também cuidar das movimentações, que na literatura é chamado de comunicação na ação. Então, em cima dessas 3 competências que a gente vai conversar durante a manhã toda, inclusive lá na parte prática, tá? Então, eu vou passar aqui alguns slides, depois eu volto, tá? Depois eu volto aí. Vou descer ali para dar uma pausa, porque eu não consigo pausar aqui. Bom, consigo. Então aqui, ó. Aqui eu tenho uma equipe que não está posicionada no 3-1, como eu falei para vocês, né? Eles estão posicionados assim, ó. Tem um aqui, tem outro aqui e outro aqui, ó. O quarto jogador ele vai aparecer bem aqui. Então esse posicionamento mais aberto, assim, ó, pela quadra, quem é de futsal já deve conhecer, e é um posicionamento que eu utilizo bastante também, é o 4-0, né? Não tem um pivô de referência, os outros atletas estão posicionados numa situação sem esse atleta lá na profundidade. Então essa é a estrutura da equipe. Só que só posicionar os atletas no 4-0 não resolve, né? Então essa é uma das movimentações que estão orientando a equipe. Esse atleta aqui, ao fazer o passe, ele vai se posicionar no meio da defesa para ajudar quem vai receber o passe, para oferecer a primeira opção, uma opçãozinha de parede, uma opçãozinha de tabela, né? Então é isso que ele está fazendo. Então, baseado naquilo que a gente falou, aqui dentro desse vídeo tem as relações com a bola. Então teve um passe, um domínio, um passe, outro passe, relação com a bola. A estrutura eu desenhei para vocês no 4-0. E essa última competência essencial é a comunicação na sala. Então eles não estão nem falando. Provavelmente, pode até ter alguém que tenha soltado ali alguma palavra. Mas dá para se comunicar só na ação, sem falar nada. Então esse posicionamento aí é o homem entre linhas. É um posicionamento que também é muito utilizado no futebol. Uma outra fala que eu pego do Jaci aí, né, que ele fala sobre a importância do futsal no futebol. Lá no Ceará, eu cheguei em 2017 e estava recém-construído o ginásio, né, e não tinha as categorias de futsal, não estava acontecendo. Estava acontecendo torneios, mas não estava acontecendo os treinos das equipes de futsal. Então a gente, junto lá com um outro grupo de professores, a gente montou lá e propôs para o Ceará. O Ceará tinha como primeira categoria o Sub-13, né? Então, na época, para ingressar nas categorias de base, era o Sub-13. E a partir desse start no futsal, as categorias de base começaram do Sub-8, né? Então ficou Sub-8 em diante. E hoje já tem até o Sub-7. Mas nessa época foi nesse formato. Só que era o futsal e alguns atletas, quando estavam chegando perto dos 13 anos, eram indicados para o futebol de campo, porque ainda não tinha o campo na base também. Quando foi em 2019, montaram a equipe Sub-11, né? Então era a primeira categoria agora do campo, era o Sub-11. E me convidaram, né? Por causa desse trabalho que já estava acontecendo no futsal. O que acontece? Nessa época, eu não sei se vocês conhecem, mas é um gaúcho que teve passagem aqui, inclusive pelo Ferroviário, foi treinador, e depois foi lá, trabalhando no Ceará em vários setores, né? Inclusive como coordenador técnico geral do futebol, né? Associando a base com o futebol profissional, que é o Armando de Cesares. E ele percebeu, né, a importância do futsal, percebeu a força do que o trabalho estava acontecendo e dos ganhos que a gente já estava conseguindo produzir, e propôs a unificação, onde o treinador do futebol de campo era o mesmo treinador do futsal nessas categorias iniciais, né? Um projeto que foi conhecido como Futebol Total, né? Parafraseando aquele futebol total da Holanda, né? Então, buscando referência nisso daí. E aí a gente percebeu ali, né, que a gente estava seguindo uma linha que estava acontecendo no país. Corinthians, né, com um case de sucesso gigantesco, com mais de 50 atletas que já ascenderam do futsal para o futebol, né, Fluminense, Santos, né, o Atlético Paranaense teve um projeto de, inclusive, ter uma quadra de futsal dentro do CT. Então era um movimento que estava acontecendo no país, né? Então a gente pegou, né, essa onda e foi junto, né?
E isso fez também, né, as outras equipes aqui do próprio estado também irem também nesse mesmo sentido. Infelizmente o projeto não seguiu, né, trocou-se a coordenação e aí foram para uma outra linha que estão buscando voltar agora, né? Eu hoje não faço mais parte das categorias de base, né, eu fazia. Então minha trajetória no Ceará foi essa, né? Entrei na escolinha de futebol de campo, fui para o futsal, aí ficou escolinha e futsal. Depois fui para o futebol de campo, né, no sub-11. Então fiquei nos 3 setores lá. Apoio entre linhas é a que a gente viu lá, né? O atleta para no meio das linhas da defesa e faz um apoio. É uma das estruturas. Eu depois, não sei como é que o Jaci vai fazer, mas eu coloquei esse material todo à disposição. E quando vocês abrirem, se vocês conseguirem abrir no computador e no PowerPoint, ele vai ficar com essa animaçãozinha aí, tá? Se for no PDF, ele fica estático, não tem como o PDF mexer. Mas no PowerPoint ele fica com a movimentação. Você vai passando slide por slide e a gente faz essa movimentaçãozinha. Então é isso, ó. O que acontece lá no vídeo, né? Só que o ataque está vindo de lá para cá, mas é a mesma coisa. Esse atleta sabe que após fazer o passe, ele vai se posicionar aqui no meio. E depois que ele posicionar aqui no meio, se não tiver tabela, ele vai seguir para cá, né? Então essa é a sequência que a gente faz lá. A estrutura permanece aí, a gente permanece com a relativa estrutura aqui, ó. E saiu de um 4-0, está se desenhando aí para um 3-1. De novo se alinha para 4-0. Deixa eu só voltar aqui, ó. Lá no vídeo já acontece na tabela aqui, ó. E esse aqui já saiu, que foi o que perdeu o gol, né? Então consegue ver acesso aí, ó. Aqui é uma tabela. Quando a bola corre aqui, esse daqui sai e ele busca lá a segunda trave para fazer o gol. Então são movimentos que estão ordenados, né? Isso daqui a gente chama de comunicação, mas não é comunicação só verbal, é comunicação de ação, né? Que é uma das competências essenciais. De novo, está acontecendo um padrão aí então, né? Então um passe, um apoio entre linhas, de novo possibilidade de tabela para cá e de novo possibilidade de esse aqui agora virar da segunda trave. Então é exatamente isso que acontece aí. Esse a gente já viu. Prova. Já aconteceu um corte de linha. Mas a estrutura, ó, é semelhante. Ó. Tem um homem entre as linhas de defesa. Já aconteceu um outro apoio aí, é um desenho um pouquinho mais elaborado, depois vocês vão ver acontecendo no vídeo também. Ali um outro corte de linha e um outro apoio. Então o que parece que só funciona de jogada ensaiada, a ideia é que a gente desenvolva no treinamento a inteligência tática para que eles consigam fazer variações. E por último... Porque ele fala aí entre as linhas é como se fosse uma cortina, né? Ele pede por ele o que realmente quer fazer. Muito bom, muito bom. Eu chamo de cortina um outro movimento, mas assim, é uma nomenclatura que eu usei para que os atletas conseguissem se identificar diferenciando dessa daí. Mas é exatamente isso. Ele protege a trajetória da bola como se estivesse passando uma cortina aqui mesmo. Exatamente isso. A ideia é essa. Esse vídeo está com o desenho das linhas, só para facilitar, mas é o mesmo vídeo. E semelhante àquele primeiro vídeo do Barcelona, acontece a tabela, né? Então, bem semelhante aí. E por último, essa última movimentação aí, que os 4, ao invés de saírem ali cortando pelo meio da quadra, eles vão rodar. Eu vou passar direto para o vídeo. Que aí já é um vídeo da nossa equipe fazendo em 2023, tá? Então, a tela não vai pegar o início da jogada, mas é um lateral que vai acontecer lá em cima, lá onde está acontecendo a seta, e o time está posicionado para cá, eu estou posicionando o time lá. Então, quem cobrou o lateral foi aqui, ó, Vitor. Tinha um atleta ali atrás que recebeu a bola. Pedro, e ele fez o passe para cá. Não, desculpa, não é o Pedro não, é o Pedro Maia.
Ele é o Matheus. Então, o movimento dos atletas foi nesse sentido agora. Comparado com o outro movimento. No outro movimento, era esse atleta que fazia o passe e ele cortava para o meio da quadra, para desenhar essa estrutura. Eu vou lembrar de novo as competências para vocês. Para jogar, eu preciso fazer passe, preciso dominar, preciso conduzir, preciso finalizar, preciso pintar, driblar, então preciso de relação com a bola. A outra competência é a estrutura. Então a estrutura que a gente está todo tempo buscando é essa. Tem uma ala, tem alguém lá atrás, tem um outro aqui que vai aparecer na ala e um no meio. Então toda hora nos vídeos vocês vão ver isso. Uma busca pelo meio ali, Só que não dá para ficar parado na estrutura porque senão o adversário marca. Então eles vão se movimentar. Todo esse movimento eles montam a estrutura. Então isso é uma comunicação de ação para montar de novo. Então essa é a minha primeira passagem lá como treinador, né? Eu, em 2023, já tinha trabalhado já os outros 3 anos como auxiliar. Deixa eu ver se passa de novo para a gente ver sem parar. Então é um movimento que todos os atletas giram. Eles giram naquele sentido lá, né? Então é um outro tipo de comunicação. Comunicação em circular. Então esses 3 movimentos a gente vai treinar lá na quadra. Apoio entre linhas, foi o primeiro que a gente viu. O segundo, corte de linha. E o terceiro, movimento de giro circular. Eu vou voltar só para mostrar na prancheta, rapidinho. A estrutura é exatamente igual, ó. Tem um homem no meio da linha de defesa, tem um em cada ala e tem um atrás. Desmonta e monta de novo, estrutura. Então toda hora a gente está montando estrutura. De novo. E aí foi para aquilo ali fazer parte de um novo hábito do atleta. Então, a ideia do treinamento é essa, né? Trocar o hábito do atleta. Não porque ele tenha hábitos ruins só. O atleta vem com muita bagagem, principalmente aqueles atletas que já são tecnicamente bons, os hábitos deles vão resolver muitos problemas do jogo. Mas a gente falou ali, ó, o esporte é um esporte coletivo, ele tem uma característica coletiva. Então ele precisa associar o que ele sabe com o que o atleta que está jogando junto com ele vai precisar interpretar do que ele está fazendo, né? Então como é que eu vou fazer essa junção? Como é que eu vou fazer eles se coordenarem? Repetindo, né? Então o treinamento é isso. Para repetir, para que o hábito dele comece a perceber o jogo de outra forma e eles melhorem a decisão deles, principalmente a decisão coletiva. Falei para vocês das competências, né? A gente já falou. Dentro disso, né, só trazer esses pontos aqui rapidinho também, né? A gente precisa também ter em mente, né, quando a gente vai criando ali as nossas situações de treino, que o nosso ataque, né? Estou falando do ataque hoje, precisa gerar essas situações de criação de vantagens, né? Seja vantagens numéricas no espaço ali do campo, da quadra, uma vantagem de espaço, né? Que ela demora um tempo, né? Então tem uma vantagem com relação ao adversário, eu consegui ganhar aquele espaço ali e eu vou aproveitar aquilo por um tempo. E essa vantagem aqui de movimento, né? Aquela vantagem que eu posso até estar jogando assim, ó, a bola está indo naquela direção e tem 2 atletas me marcando, só que eu comecei a correr antes. Então eu criei uma vantagem ali dentro da movimentação, que é uma vantagem cinética, né? Uma vantagem de movimento. Não é vantagem numérica, mas é vantagem de movimento. Né? Uma outra coisa que me norteia na hora do trabalho é isso, né? Então dentro do ataque, o que eu estou buscando fazer? Para eu continuar atacando, eu tenho que ficar com bola. Só que eu quero fazer o gol, quero finalizar. Então tenho que andar no espaço, o esporte de invasão. Se eu não conseguir finalizar,
Eu não chuto de qualquer jeito e nem corro para frente de qualquer jeito. O que eu vou fazer? Vocês vão ver lá que nas movimentações sempre tem um atleta posicionado um pouquinho mais atrás, que a gente chama de pé de recomeço, né? Então ele vai sempre recomeçar o jogo para manter a posse da bola. Então, posse da bola, progredir no espaço. Se não der, posse da bola, progredir no espaço, finalizou. De novo, posse da bola, progredir no espaço. Não deu, mantém a posse o tempo todo. Então as movimentações me ajudam nisso, né? O que vai me organizar dentro da quadra? Cada um dos 4 tem uma função, tá? Quem tem a bola tem essa função de enfrentamento, os outros 4 estão cumprindo função também. Quando eu estou me deslocando, eu tenho a função de ajudar o atleta que está com a bola, né, em movimento. Uma terceira função aqui, ó, está desenhada agora. Então esse agora do meio, que a gente já viu no vídeo lá acontecendo, né, indo para o meio das linhas de defesa, que é a mobilidade, enfrentamento quem tem a bola. E por que o outro também não corre para aquele lado de lá? Para manter o espaço do ataque maior, aquilo que eu falei para vocês, ocupando 3 corredores, para gerar dúvida na defesa. Se por acaso um adversário quiser marcar individual desse lado e a bola estiver aqui, esse atleta aqui pode enfrentar sem cobertura. Pode acontecer uma tabela sem cobertura. Pode acontecer uma passe na paralela sem cobertura. Então, ele, mesmo parado e mesmo estando do lado contrário da bola, não participando do jogo, entre aspas, ele tem uma função, que é a função de aumentar o espaço do ataque. E como eu falei para vocês, por último, o 4º jogador está cumprindo essa função de recomeço, né? E aí na literatura chama de cobertura ofensiva. Esse é um vídeo que o ataque começa e volta várias vezes, tá? É o vídeo desse ano já, pela fase de primeira fase, né? Antes do mata-mata. A gente está aqui, ó, no lateral, tem um atleta aqui pede recomeço, tem outro atleta aqui, tem um 4º atleta que vai posicionar lá. Ele já vai buscar no meio da linha de defesa. Aí agora, ó, tem esse cumprindo espaço, esse cumprindo espaço, aqui atrás e um no meio. Parece ser aleatório, ó. Já está vindo buscar de novo, então já é um outro jogador. Eles vão conseguir reconhecer, mesmo sem estar tocando na bola. Então, principalmente quem está sem a bola vai saber o que tem que fazer, para onde tem que correr e gerar esse sincronismo por causa das repetições, né? É isso que eu chamo de comunicação na ação. Então, de novo, agora está atacando para o outro lado. Aqui, ó, esqueci o teu nome, desculpa, que falou da cortina. Arandi. Aqui, Arandi, ó. Viu? Ele passando aqui, o pé sem ano. Passou na frente, né? Então, é esse movimento aí que eu chamei lá no treino de cortinho, né? Para a gente diferenciar daquele cortinho. Ó, já tem 3 aqui, ó. Então tem que dar sinal para esse aqui, ó. Não fui eu que gritei, não foi os outros atletas, é ele que percebe. Dê uma olhadinha aí. E já sabe. O verdadeiro teatro, né? Ó. Aí o PC já estava aqui, ó. E aí por que ele vai lá? Porque o Rafinha já terminou e o PC agora é o responsável por ser esse apoio no meio e aqui já está fugindo. Ó, ele não recebeu a bola no meio, terminou na paralela. E aí segue. O meio está aberto agora, ninguém se aproximou. Condução pelo meio. Eu só estava falando de passe, né? Não falei nenhuma vez de condução, mas daí a condução, acontece a condução também. A bola não foi junto. Parou, a gente sempre vai começar do mais simples. Então, essa movimentação com 4 é uma movimentação muito complexa. O atleta tem que cuidar de tocar a bola, da movimentação dele e da movimentação de mais 2. Então, é interessante a gente reduzir, né, para o mínimo que a gente consegue fazer, né? Uma movimentação com 2, depois uma movimentação com 3, para depois chegar nessa movimentação mais completa. Então, uma simplificação. Mas sempre mostrando para eles qual é o objetivo, né, dessa movimentação. Depois da simplificação, a gente chega no passo a passo até a padronização. Então aqueles movimentos são gerados através de movimentos padrões, né, que parecem jogadas ensaiadas. Mas para que treina a padronização? Para chegar naquela
descrição que tinha naquela frase lá, né? Com a repetição, a memória vai ser aperfeiçoada e a capacidade deles de visualizarem o jogo vai ser também aperfeiçoada. E chega nessa situação da automatização. Porque é o objetivo, né? Quando eu começo a fazer os treinos, alguns atletas, principalmente os que são mais técnicos, isso aqui eu estou abrindo o coração para vocês, deixando o mais transparente possível, tá? Porque eu também não sou o dono da verdade, né? Então, quando eu começo a treinar, o que o atleta que ele já resolveu o problema começa a acontecer com ele? Ele, em vez de melhorar o rendimento dele cai. Professor, como é que você está dizendo que o seu método faz o rendimento de um atleta cair? É porque ele precisa pensar o que antes ele não pensava. Antes ele fazia sem pensar, que é muito bom. Então esses atletas que tecnicamente já são muito bons, eles resolvem muitos problemas. E eles resolvem os problemas de forma instintiva mesmo. Assim. Eles já fazem e já vão. E quando eles começam a ter que pensar, o rendimento deles, ao invés de melhorar, cai. Só que, com a repetição, aquilo que ele já tinha, e por ele não precisar mais pensar tanto, depois das próximas repetições, o nível dele, que era desse nível aqui, depois de ter caído, ele sobe. É bem parecido com o que acontece no treino físico, né? De supercompensar. Quando você entra para treinar físico, né, musculação, você não entra na academia e sai de lá mais forte, não. É ao contrário, você sai pior do que você chegou. Só que com o passar dos treinos, você... Nessa ideia aí. Por quê? Porque antes eles faziam no nível inconsciente. Uma outra estrutura, tá? Começando do 3-1. Falei para vocês que ia desenhar, aqui a gente privilegia o atleta da posição, né? Então aqui é um atleta como se fosse um pivô destro, né? Então a gente coloca o pivô destro desse lado aqui. Nessa movimentação aqui, ó, o fixo vai sair de novo, né? Então faz o passe, como se fosse uma infiltração aqui, a gente vai ver um gol acontecendo dessa forma. A bola quando chegar aqui na ala, a gente vai ver as opções que tem. Ó, fixo saindo, como eu falei para vocês, se o marcador aqui, ó, ele quer marcar individual muito colado, o meio fica aberto e a bola já pode entrar aqui na diagonal. Um padrão, né, para montar de novo a estrutura, ele conduziu a bola para o meio. É só um exemplo, só para a gente ver, tá? De novo, tem um reinício aí, e aí os 4 já rodaram, como o Edmundo conseguiu observar lá, né? Esse daqui, ó, o fixo não sai, é uma outra movimentação também, né, que foi utilizada. Apoio no meio das linhas, para a tabela paralela. De novo, apoio no meio das linhas, para a tabela paralela. Eu desenhei igual no vídeo, só o desenho só para a gente ver. Aqui é o 4-0, que a gente já viu, né? Então o 8 vai fazer o passe, ele vai se deslocar para o meio da linha. Isso aí a gente já viu. Agora, no jogo. Ó, esse é um posicionamento lá do nosso 3-1, né? Então, como eu falei para vocês, o pivô destro. Então, aqui tem um canhoto, ó. Aqui tem um fixo, lá tem um ala destro, e o fixo vai fazer esse movimento aqui por dentro, para receber a bola e já acionar o pivô. Então essa é a primeira movimentação, né? Então a bola estava parada aí, foi uma falta. É a primeira movimentação. Então na primeira movimentação está todo mundo dentro da sua função. Aqui está o fixo, aqui está o canhoto, a gente coloca, lá no Ceará a gente colocava o canhoto realmente do lado direito e o destro do lado esquerdo lá, para ter essas opções aí de passe para frente. Ó. Então ele vai no meio e já recebe com bola de tempo pivô. Então essa era uma das movimentações. Dentro da movimentação a gente está privilegiando o posicionamento pivô. Aqui da mesma forma, um lateral, né? Então o lateral é um reinício, né? O início de novo da movimentação. Então aqui, ó, tem um ala dash, Rafinha, um back, né? Um fixo, né? Dentro da função dele, e lá o canhoto. E o pivô agora está desse lado. Na movimentação anterior, quem veio foi o canhoto, de lá para cá. Que estava do mesmo lado do pivô. Agora eles vão fazer a movimentação para lá,
que é o lado contrário do pivô. Então aqui, ó, se esse jogador que tivesse permitido aqui, ó, viesse para cá, tinha a opção de tabela, ou do João César virar o pé e fazer o passe para o Rafinha se deslocando lá. Não deu. A gente tem continuidade. O canhoto faz o passe para o back. E desse lado aqui vai ter um pivô. A gente vai tentar achar o pivô desse lado aqui. O pivô aí veio para a movimentação do 4-0. Deu um pouquinho de confusão, né? Porque a gente já conversou. Mas está dentro da movimentação. Canhoto, fixo. Canhoto segue. Agora, por causa da movimentação, ele vai cair na ala esquerda, não tem problema, está com a perna para fora. Dá para fazer jogo também. Só que o fixo achou agora o pivô. Lembra que o outro pivô estava posicionado desse lado? A gente preferia que o pivô deste estivesse desse lado. Vinha o pivô canhoto, João Vitor, ele recebe a bola do outro lado. Movimento da busca, do mesmo jeito. Aqui é um canhoto. Como não deu na primeira, vai ter que fazer outra movimentação. De novo, bola para pivô. Em todos esses vou parar, tá? Porque são movimentações livres. Ó. Mas dentro dessas movimentações livres, tudo o que a gente falou lá, os 3 corredores, a estrutura e aquela comunicação de movimento, que eles estão toda hora procurando, ou um passo de tabela, ou um passo de paralela, ou uma diagonal. Paralela. Aí não deu, é início, olha, e um passo por dentro. Seria mais espontâneo aí? Aí a ideia é essa, é que chegue nessa situação de que eles não têm a regra de ter que cumprir uma jogada ensaiada. Só que para chegar nesse nível, eles precisam vivenciar de forma ensaiada para ir aumentando o repertório. Aí depois que eles aumentam o repertório, que assimilam, que repetiram, o jogo vai ficando mais espontâneo. espontâneo. Situação de jogo, né? Exatamente. Aí tem que fazer a leitura e ir encaixando aquilo que foi treinado dentro da situação. Ó, esse é um gol, e o outro gol que vai acontecer no jogo contra o Fortaleza é exatamente o mesmo movimento. Só que a gente não treinava nessa sequência aí. Vai ter até um vídeo de um treino também. Ó, corte de linha, a gente viu lá no começo dos vídeos. Acabou ficando dentro. Tem outro corte de linha também, passo diagonal. Então o jogo vai ficando mais na mão deles. Aí ó, passo por dentro, né? A partir de um corte de linha também. E aí ó, de novo, passo por dentro. É igualzinho. Os movimentos são semelhantes, só que decididos de forma livre. Organização, né? Parece que não tem alguma combinação ali. Mas apesar de não ser uma jogada ensaiada, ó, passo por dentro. Não é ensaiado, não é desse jeito que é ensaiado. Eles vão percebendo e vão correndo dentro das organizações, dentro da orientação que faz. Isso aí é o treino. Isso é o treino. Vamos ver se está semelhante, né? Ó, 4-0 de verdinho aí. Uma corrida e um apoio. Aí abre o time todo, ó, e o passo por dentro. Igualzinho, mas não é uma jogada ensaiada. Eles vão fazendo a leitura. Aí já é um outro treino, já é uma outra coisa, movimento circular, tá? Eu vou consumir mais tempo de vocês com isso, mas os vídeos vão para vocês analisarem. E também já vem se deslocando e esse cara vira o pé para cá. E ele vai para lá. Aí ele vem rodado e o pivô vem no mesmo instante, e a bola entra de dentro. Essa é uma das movimentações. A gente estava em 3-1 e a busca veio daquele lado de lá. Mas geralmente, a maioria das vezes a gente queria pivô destro desse lado, ele tem o giro, tem as pisadas lá que a gente tinha combinado, e a gente queria começar o movimento para lá.
Então, como era o nosso movimento? Passe. Esse daqui já ia na busca, mesmo sem tocar na bola, e esse fazia um volante aqui para esse lado de cá. Então, era esse posicionamento que a gente ficava. O que a gente tem aqui, ó? Uma orientação de movimentação para finalização. Tabela, igual como a gente viu nos vídeos. Se ele seguir o movimento paralela, a bola está lá. Então tem tabela e paralela. A cortina, o Garandir falou, ó, cortina, e aconteceram alguns passos assim, a bola vem direto no pivô. Ou reinício lá, ó. Lembrando que aqui é canhoto e aqui é destro. Quando tem esse reinício aqui, bola para o pivô, a gente viu no jogo contra o Itaipu ali, tem um gol que acontece dessa forma. De novo a bola de tempo, o gol contra o Passo Fundo. E também tem essa bola aqui, ó. Então tem muita situação. Então não dá para dizer que é uma jogada ensaiada, porque se fosse uma jogada ensaiada, ela só tinha uma opção. Então dentro das movimentações que aconteceram aí, tem várias, né? E aí o que acontece? Para concluir com a pergunta que o Edmundo fez. Quando a gente começa no 4-0 com o pivô aqui, do jeito que está ali, ó, nessa movimentação que vocês vão ver no treino, a gente quer chegar naquele posicionamento lá. Só que a gente está assim, ó, 4-0 no vídeo. Esse aqui obrigatoriamente vai ser o pivô. Porque quando ele correr, ó, ele vai cair dentro daquela função lá. E o goleiro ou o fixo vão começar a bola para lá. Porque a gente faz exatamente esse movimento que eu acabei de falar para vocês. Então fez o passe. Então assim, ó, dentro dessa primeira movimentação, está todo mundo dentro da função que a gente quer. O canhoto, com a opção de tabela de paralela, com a opção de achar o pivô direto, com a opção de reinício. O destro, vindo para a tabela de pé bom, indo para a paralela de pé bom. Então, na primeira movimentação, a gente está privilegiando tudo, as funções todas. Apesar de ter começado no 4-0, sem o pivô. Aí o pivô começa nessa movimentação para ir para lá. E a gente volta para o 3-1. É exatamente o que a gente vai mostrar ali no vídeo, para eu encerrar aí essa parte aí. E é isso que eu quero deixar frisado para a gente levar lá para a prática. Que a gente vai ver lá as competências essenciais. Fundamentos, eles precisam trabalhar os fundamentos. Mas associado à organização na quadra, estruturar, que é a outra competência, e organizado a movimentações orientadas. Eles não vão movimentar aleatório. Eles vão movimentar indo para alguma situação que dê vantagem para a equipe. Jogos. Então, baseado nesse percentual, o nosso trabalho é direcionado para isso, para enfrentar o tempo todo pressão. Inclusive, a gente treina muitas vezes em quadra 20 por 20, assim, bota a trave bem pertinho para ficar o tempo todo no contato. Então, o tempo todo eles estão resolvendo essa situação de pressão. O objetivo do 4-0 é exatamente esse que você identificou, é a atração. Então, são passes de movimentação, mas é passe para atrair o adversário. Na hora que ele atrai, a gente vai na contramão, consegue a contramão. Essa é a configuração ideal para o 4-0, é atrair. Quando não acontece, aí eles precisam conduzir a bola até o contato com a defesa e começar a movimentação dali. E em algum momento eles precisam gerar na defesa essa situação de que a defesa pode tomar a bola, que é para fazer eles subirem, para fazer eles saltarem. Na hora que ele salta, a gente tem um passe um pouco mais para trás para conseguir fazer essa vantagem. É assim como eu resolvo esse problema. Chegando próximo, e o que eu falo para os alas? Vocês têm que enfrentar. Então, a movimentação começa ali no meio. Então, tem um passe para outro do meio e um passe para a ala. O que eu peço para o ala fazer? Ele pega a bola, vira o corpo de frente e enfrenta. Porque essa ação de enfrentar vai fazer o adversário fixar. Eu estou fixando o marcador. Quando eu fixo o marcador, quando eu começo a puxar a bola ou fazer um passo para trás, é quase que instintivo que ele suba junto com a bola. E aí, quando ele sube junto com a bola, a gente gera o espaço de novo. Mas a ideia é que a gente tenha mais finalizações de fora também, né, para fazer com que o adversário também queira subir para não tomar esse chute de fora. Mas é uma outra análise perfeita sua, assim. Muito, muito boa. Assim. Eu não sei se tem um vídeo aqui de uma categoria sub-15 fazendo. Como a gente já avançou aqui um pouquinho no tempo, eu não tenho pressa, tá, Jaci? Mas eu estou preocupado aí de eu ter avançado muito. O que aconteceu aqui, ó, nesse vídeo aqui, que eu quis parar, foi exatamente isso que eu acabei de desenhar.